A paz do Senhor a todos, estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição 4, Como Interpretar a Bíblia, parte 1. O texto básico e o versículo-chave encontram-se em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em outra tradução, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como o trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, porém que ensina corretamente a mensagem da verdade de Deus. O alvo da lição: desenvolver a arte da interpretação da Bíblia mediante a obediência aos fundamentos e princípios de interpretação adequados. Esses princípios devem contribuir para a compreensão e ministração mais exata e responsável da palavra de Deus. Os tópicos a serem estudados: teremos introdução, o que é interpretação bíblica, a necessidade da hermenêutica, para que é importante a interpretação correta, princípios de interpretação bíblica e, por fim, as conclusões. Introdução. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando ela fala, Deus fala. Seu objetivo é revelar sempre a verdade, não ocultá-la. Deus pretende que a entendamos. A compreensão da Bíblia nos faz chegar à conclusão segura das seguintes doutrinas: doutrinas de Deus, do homem, do pecado, da salvação, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos acontecimentos futuros. Necessário, portanto, interpretação correta de toda a Escritura. Algumas recomendações importantes para quem deseja fazer uma boa interpretação da Bíblia: amar a Deus, amar a Bíblia e amar as pessoas para quem interpretará. Não usar a interpretação para sustentar suas experiências pessoais. Não escavar tanto a ponto de encobrir uma mensagem simples que estava na superfície. Escavar o suficiente até ter certeza de que esclareceu o tema proposto. E saber que a Bíblia é um livro singular, que não se entende com a inteligência humana, mas com a unção do Espírito Santo. Primeiro tópico: o que é interpretação bíblica? O termo hermenêutica, derivado do grego hermeneu, significa explicar, interpretar, traduzir, falar com clareza. Isso é demonstrado em vários textos da Palavra de Deus. Por definição, é a ciência que estuda, estabelece os princípios, as leis e métodos de interpretação de texto. Serve para qualquer tipo de texto. Teologicamente, é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação bíblica. A interpretação de um texto das Escrituras, portanto, inclui esclarecer e torná-lo fácil de entender, no sentido de levar ao pleno conhecimento da salvação de Cristo e instruir a igreja a viver no centro da vontade do seu Senhor. Tópico 2. A necessidade da hermenêutica. São várias as razões, pelas quais a hermenêutica é necessária. Primeiro, o pecado. O pecado ele obscureceu o entendimento do homem e exerce influência perniciosa sobre sua vida mental consciente. Ou seja, a mente do homem foi afetada pela queda. Então precisa de um esforço bem trabalhado para que a interpretação se faça necessária. Em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Espírito Santo, no entanto, ilumina as sagradas Escrituras para nós, para a perfeita compreensão da revelação de Deus aos homens, conforme João 14:17 e 16:8. 2. O homem. Os homens são diferentes entre si. Naturalmente, distanciam-se uns dos outros em relação à capacidade intelectual, aos conhecimentos intelectuais, aos costumes, qualidades morais, idioma e etc. 3. A Bíblia. Não só lemos, mas também interpretamos a Bíblia. Então surge a questão para análise. O entendimento do que está sendo lido, do que está sendo interpretado, é correto?
Um texto lido ele pode significar qualquer coisa que a pessoa desejar. Portanto, a hermenêutica ela entra para, a partir da análise de princípios, de leis e normas, fazer a interpretação correta do que está sendo lido. 4. O zelo do apóstolo Paulo. Paulo recomenda em 2 Timóteo 2,15 manejar bem a palavra. O que significa manejar bem a palavra? Ensinar a palavra corretamente, expor a palavra com sinceridade, com justiça. As escrituras em suas diferentes partes devem ser interpretadas corretamente, com precisão, com exatidão, para que a mensagem como um todo não resulte em erro. A experiência de Filipe. Compreender o que se lê é interpretar adequadamente o que é lido. Filipe é impelido pelo Espírito a ajudar o etíope que lê as Escrituras. Na passagem de Atos 8, versículos 30 a 31, diz: E disse Filipe, entendes tu o que lês? Etíope, como poderei entender se alguém me não ensinar? Portanto, a mera leitura da palavra ou da Bíblia não significa necessariamente a compreensão do seu significado. É necessária orientação adequada para a interpretação do que se lê na Bíblia. 3. Qualidades essenciais de um intérprete da Bíblia. São várias. Humildade. Pessoa humilde, sem altivez de coração. Deus dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Uma pessoa que precisa interpretar a Bíblia, precisa ser convertida, novo nascimento, um novo homem espiritual, João 8,47. Precisa ter discernimento, distinguir o real do aparente, a verdade da mentira, 2 Coríntios 2,17. Ter comunhão com Deus, relacionamento íntimo com Deus, João 15,7. Ter bom senso, sensatez, equilíbrio, Lucas 8,15. Ser honesto, ter honestidade, ser uma pessoa decente, pura e irrepreensível, 2 Coríntios 4,2. Ser estudioso da palavra, estudar com diligência, com zelo, com presteza, Salmo 1,2 e Salmo 119,97. A ausência de preconceito, a pessoa não pode ter preconceito, ela tem que ser sem juízo pré-concebido, Marcos 7,8. Ter integridade bíblica, plenitude, inteireza, retitude, Tito 2,7. Ter prudência, cautela, precaução, ponderação, sem precipitação, 2 Pedro 3,14 e 16. Ter comunhão com a igreja, um só pensamento, uma só união, mutualidade, Filipenses 2:1, 2. E orar sempre. Buscar a Deus a iluminação para o entendimento da palavra, Salmo 119:18. Todas essas são qualidades essenciais que o intérprete da Bíblia precisa ter. 4. Para que é importante a interpretação correta? A interpretação errônea dos textos sagrados tem sido a principal responsável pelo surgimento de seitas e heresias cristãs. A heresia é uma doutrina contrária ao que foi definido pela Igreja em matéria de fé. É qualquer ato ou palavra ofensiva à religião. Necessário, então, cuidado de interpretar as Escrituras de forma correta e honesta. Isso nos ajuda a crer e defender a verdade bíblica da crítica de seitas heréticas. Portanto, a interpretação correta é importante. 1. Para ter integridade bíblica. 2. Para ter autoridade bíblica. 3. Para chegar à verdade real. 4. Para ter práticas corretas. O objetivo final: ter pleno entendimento da revelação de Deus. 5. Princípios de interpretação bíblica. Nesta lição trataremos de 2 princípios e na próxima lição serão tratados os outros 3 princípios. Primeiro princípio: trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia tem autoridade. Isso foi visto na lição 1, a autoridade da Bíblia. Autoridade divina, o autor fala em nome do Senhor, revela realmente quem é Deus. Autoridade profética, o autor fala inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículos 20 a 21.
Autoridade confiável, Deus não mente, nem se contradiz. Autoridade dinâmica, transforma vidas, ensina, repreende, corrige e edifica, segundo Timóteo 3, 16, 17 e Hebreus 4, 12. Autoridade reconhecida, os ensinamentos são relevantes em qualquer circunstância. E a autoridade preservacional, a Bíblia, ela está disponível para toda a humanidade, porque ela tem autoridade, está disponível em várias línguas. 2. A Bíblia explica a Bíblia, ela é intérprete dela mesma. Ela contém respostas e interpretações mais claras sobre o sentido verdadeiro e completo de alguma passagem em outras passagens. Uma passagem interpretando outra, fazendo referência a outra. Interprete segundo o propósito principal das Escrituras. O propósito principal das Escrituras é mudar nossa vida e não aumentar o nosso conhecimento. Não é por muito conhecer que teremos nossa vida transformada, mas é pela ação da palavra de Deus, segundo Timóteo 3,15, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Precisamos entender que a Bíblia contém todas as palavras que Deus quis dar a seu povo em cada estágio da história. E hoje contém todas as palavras que precisamos para a plena paz e comunhão com Deus. A Bíblia não precisa de complemento, ela basta por si mesma. B. Interprete conforme o propósito principal do autor. Devemos descobrir no texto o que levou o autor desse texto sagrado a escrever tal assunto. Por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vários temas tratados, sempre tem um tema recorrente, a justificação pela graça mediante a fé. E também há 3 capítulos nessa carta, capítulos 9, 10, 11, que foram colocados com propósitos, escritos sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. O propósito é: Deus demonstra sua justiça em relação a judeus e gentios. Para Deus não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 10, 12. Interprete o que vem primeiro à luz do que vem depois. A revelação bíblica é seletiva, acumulativa e progressiva. O Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Lemos o Antigo Testamento e quando lemos o Novo Testamento, nós vemos a interpretação do que foi colocado no Antigo Testamento, assim como as cartas do Novo Testamento interpretam os Evangelhos, no sentido, no propósito de Deus visto na perspectiva do ensino apostólico. Conclusões da nossa lição. A interpretação correta da Bíblia deve ser uma prática para todo servo de Deus. Interpretações equivocadas da Bíblia podem levar a erros desastrosos. É importante desejar discernimento da palavra para o pleno conhecimento de Deus. Por meio de interpretação fiel, com exatidão, com precisão, honesta, conforme Paulo, manejar bem a palavra, isso nos ajuda a aprender e compreender a mensagem bíblica. A inteligência humana não é capaz de nos proporcionar o entendimento da Bíblia, mas a unção do Espírito Santo nos capacita a conhecer e entender a revelação de Deus. Essa foi a nossa lição de hoje. E que o Espírito Santo possa nos dar esse discernimento de sua palavra para que conheçamos mais o nosso Deus e vivamos para o louvor da sua glória. Deus abençoe a todos.